Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos e amigas, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24. Amados, nós terminamos hoje pela manhã o estudo de corpo, alma, espírito, alma e corpo, e para onde ia a alma e o espírito e o corpo após a morte. A Bíblia nos deu todos os detalhes, procurei ser o mais claro possível, objetivo, para que não houvesse nenhum equívoco, nenhum engano. Então, duas pessoas me mandaram explicando dúvidas, né? Houve uma dúvida, as duas a mesma dúvida, e eu resolvi fazer um estudo mais detalhado da alma e do espírito. Então, quando eu estudei, há 80 anos atrás, primeiro nós estudamos ciências, né, e estudamos a cabeça. E naquela época, não sei se mudou agora, naquela era id, essa parte da frente, ego, essa parte do meio, e o superego, essa parte de trás. E a professora de ciências nos ensinava que essa frente é justamente aquela que faz a conjectura, que determina, que define aquilo que nós vemos, que nós enxergamos. E quando nos é agradável ou não agradável, passa para o ego. O ego faz uma triagem e manda para o superego como um arquivo, não é? E este arquivo, alguns anos depois, como aconteceu agora comigo, eu fui há 80, 70 anos atrás e lembrei, não é? Justamente eu fui buscar lá no superego, que veio para o ego e surgiu ao id, que nos trouxe a lembrança. Então, o que é o ego? O superego e o id são instâncias ou departamentos, não é, que nós temos na nossa cabeça, no nosso cérebro, que nos dá estes tempos e estas recordações. Isto é, de acordo com a teoria da personalidade desenvolvida por Sigmund Freud, né, em seus estudos sobre a psicanálise. O nome é meio complicado e há muitos anos que eu não pronunciava, mas saiu, né? Então, definindo, o que é o id? O id é o componente nato, não é, dos indivíduos, ou seja, as pessoas nascem com ele. Consiste nos desejos, vontade, né, pulsões primitivas, formada principalmente pelos instintos e desejos orgânicos e pelo prazer. Justamente está nos indicando que é o quê? A alma. É a alma. Já dizia Freud, não é? Então, isso é o id. A partir do id, desenvolvem-se as outras partes que compõem a personalidade humana, o ego. Justamente o id, o ego, né? E depois o superego. Então, o que é o ego? Vamos ver aqui a definição de Freud do que é o ego. O ego surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade, adequando os seus instintos primitivos do id com o ambiente em que vive.
é também designado por princípios da realidade. Como nós dissemos no início, graças ao ego, a pessoa consegue manter a sanidade da sua personalidade. O ego começa a se desenvolver já nos primeiros anos de vida do indivíduo. Entendido agora? Isso é a alma. Isso é a alma. Agora o superego. O superego se desenvolve a partir do ego e consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais do indivíduo. O superego atua como um conselheiro para o ego. Isto porque o alerta sobre que é ou não moralmente aceito, segundo os princípios absorvidos pela pessoa ao longo da sua vida. De acordo com Freud, o superego começa a se desenvolver a partir do 5º ano de vida. É quando o contato com a sociedade começa a se identificar através da escola, por exemplo. A Bíblia nos fala disso. A Bíblia é a parte de nós que nos dá vida e que nos liga a Deus. O Espírito também influencia nossa vida, nossa personalidade. Foi Deus que nos deu o Espírito a cada um. Quando o Espírito se vai, a vida se acabou. Isso nós explicamos no estudo anterior. A única coisa que fica aqui na terra é o corpo, porque o corpo é pó e ao pó voltará. A alma e o espírito voltarão para Deus, aquelas almas e espíritos que forem de Deus. Porque Deus nos deu e não vai tomar. Ele nos deu um espírito e uma alma santa e pura. A criança é um exemplo. Na criança não há maldade, não é? A maldade nós já começamos a ver após os 6 anos, 5 anos, no desenvolver do crescimento. Por quê? Porque nós estamos nos nossos dias tendo uma educação totalmente diferente daquilo que deveria ser. Moral deixou de ser moral, passou a ser imoralidade. Verdade deixou de ser verdade e passou a ser mentira. Confiança passou a ser desconfiança e tudo está invertido no vocabulário do nosso idioma. Isso vai gerar uma geração de futuro totalmente negativa e desprezível diante da face de Deus e até dos próprios homens. Portanto, é preciso nós despertarmos para a realidade e procurarmos ser mais exigentes naquilo que nós escolhemos para nós mesmos. Portanto, a Bíblia nos é clara, objetiva, nos mostra o caminho, nos mostra a verdade. Deus, o Deus é de paz e nos santifica em tudo e todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E isso nós não estamos vendo mais, desculpem, nos nossos dias, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de alguma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vem o terceiro, o 4º plano, o ego e o coração. O coração define o prazer, o receio, o medo. Ele é que nos completa as emoções. Está dentro da palavra. Portanto, temos que zelar por nossa alma, por nosso espírito, para que ele volte para Deus e não vá para Satanás, para as profundezas dos infernos.
cuidado com a nossa escola nos nossos dias, com os nossos filhos, o que eles estão lhe ensinando. É preciso ter esse zelo, esse cuidado, e não aceitar esses ensinamentos errôneos que está sendo praticado em nosso país. Não é? O significado do Espírito é muito importante que nós saibamos. O significado da alma, importante, nós já fizemos esse estudo anteriormente. E do corpo também. Mas o que exatamente significa corpo, alma e espírito? Não é? Não parece muito difícil distinguir corpo, alma e espírito. O corpo, todos sabem, é físico. E com 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Ele se conecta e interage com o mundo exterior. E essa comunicação vem através desses 3 elementos. Eu disse uma trindade, mas não é a trindade. São 3 órgãos. Porque trindade queria ser vida, ser gente, e não é gente. Portanto, eu estava pronunciando, dizendo errado. Estou corrigindo neste momento. É preciso nós conhecermos a nós mesmos para sabermos o que somos diante da face de Deus. É muito importante. Ele se conecta, interage com o mundo exterior. E isso você sabe, porque acontece com você. A alma é a parte de nós que se conecta com o nosso semelhante. O espírito é a parte que se conecta com Deus. E sobre esse espírito é preciso que ele tenha fé, confiança e adore. E assim por diante. Adore a quem? Ao verdadeiro Deus. E ao seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos resgatar, para nos salvar, porque o pecado veio pelo homem. E pelo homem nós somos salvos. O pecado veio por Adão e por Jesus Cristo nós somos salvos, lavados pelo sangue de Jesus. E quando nós somos lavados, o que é lavado em nós é o espírito, a alma e o corpo. Os 3. Para que nós possamos ser renovados, transformados, modificados e aceitos no reino de Deus. Portanto, meu amado, é preciso nos identificarmos corretamente com Deus. No entanto, um exame mais atento da maneira como as palavras alma e espírito são usadas nas Escrituras revela que não é fácil identificar seu significado exato, porque não há uma definição bem clara do que é alma. Mas todos os estudiosos, por mais sábios que se tenham revelados, dizem que esta noção que eu acabei de relatar é a alma, não é? Às vezes a palavra alma se refere à parte de ser humano que viverá na eternidade, como em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E no grande mandamento, somos ensinados a amar a Deus com toda a nossa alma, com o nosso poder que há em nós. Está em Mateus 22, 37. A palavra espírito não é mencionada nestes versículos, mas ainda assim, eles se dirigem ao nosso relacionamento com Deus. Não com outros homens, nem com outros deuses. O verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, que nos fez sua imagem e semelhança. E ao soprar em nossas narinas, nos deu espírito e alma. O espírito, ligação direta com Deus. A alma, ligação direta com o exterior. E o corpo para a sepultura.
Portanto, meu amado, é muito importante que nós conheçamos a verdade. Parece que Deus não achou importante nos dar uma definição específica das duas palavras, embora seja feita uma distinção entre espírito, não é? Preste bem atenção ao que está sendo dito, uma distinção entre espírito e alma, como foi lido em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Não se torna exatamente claro o que a distinção implica. A coisa mais importante que precisamos lembrar é que a parte de nós que é referida como alma ou espírito precisa de regeneração pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sem a obra do Espírito Santo em nós, estamos mortos e incapazes de conhecer a Deus e incapazes de entender a sua palavra. Por quê? Porque o espírito cai no erro por causa da alma e vai para o inferno se não se converter. Se não se converter, não houver conversão, aquele está condenado, o espírito e a alma condenado a ir para o inferno. Mas não era de Deus? Sim, mas Deus nos deu. Deus nos deu. E nós preferimos o outro caminho, largo e espaçoso, que leva à perdição, e rejeitamos o estreito e espinhoso que leva à salvação. Por que é que o crente resiste? Quando ele foi assunto aos céus, ele disse: deixarei convosco o Espírito Santo de Deus, e ele nos reveste o poder, habitarei convosco todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Está consumado a salvação no recebimento do Espírito Santo em nosso coração. Por isso que faz referência ao coração, porque o homem, a mulher que tem Deus, tem o Espírito Santo em seu coração, dominando o espírito da carne. Aquele espírito da vida é dominado pelo Espírito Santo de Deus que está em nosso coração. Ele é quem vai orientar o espírito e a alma que está no corpo, que Deus soprou nas nossas narinas e nos deu. É o Espírito agora que dirige as nossas vidas. Há uma diferença muito grande entre alma e espírito. Muito grande. Verdadeiramente grande, meu irmão. É preciso conhecer para não se enganar. Não é? A alma humana é espiritual, o que significa que ela é material. Por isso ela tem ambição, tem inveja, tudo que ela vê quer. A alma humana tem 3 capacidades, ou potências e capacidade de entender, ou inteligência, sabedoria, capacidade de querer, ou vontade, e finalmente capacidade de sentir, e se sentir sensibilizada. A alma tem tudo isso. O espírito não tem. A alma. Nessa alma, sente alegria, tristeza, raiva, simpatia, tédio e muitas outras coisas. Estes sentimentos da alma estão sempre ligados ao corpo. Assim, se tenho notícia de minha mãe morreu, sentirei tristeza, tal que meu corpo verterá lágrimas. Se tenho uma notícia boa ou surpreendente, dou risadas. Portanto, meu amado, meu amigo, a sensibilidade da alma está, pois, estritamente ligada ao nosso corpo. E é por isso que o demônio tem mais influência sobre nossa sensibilidade do que sobre a nossa inteligência e vontade. E ele domina a nossa vontade quando deixamos que ele tome posse da nossa alma. O apóstolo Paulo faz uma distinção na alma entre a sensibilidade, que é mais ligadas a matérias, e nossa inteligência e vontade, que ele chama de espírito, por serem menos dependentes da matéria. Nesse sentido é que o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, isto é, entre a sensibilidade da alma e o espírito,
que é a inteligência e a vontade de Deus. Espero agora que ficou mais claro, né? Espero em Deus que agora haja em seus corações, em suas mentes, a definição exata do que é alma, corpo e espírito. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os salvos dizem, amém. Em nome de Jesus. Amém.